Bem, pessoal, vamos agora falar sobre operações com números racionais, né? Primeiramente, esse conteúdo é do 8º ano, então no início do ano eu passei e relembrando primeiramente que o Q cortado é o símbolo, né? É o símbolo dos números racionais. Mas o que são operações com números racionais, né? Você tem a operação de adição, né? A de multiplicação, a de menos, a divisão, a potenciação, né? E também a radiciação, que se trata de raízes, né? Raízes desses números. Então nós temos aqui 6 operações, né, as quais nós podemos misturar. Então, primeiramente, a adição. A adição de números racionais. Então você pode pegar aqui um exemplo. 3/4 mais 5/7. Então, para resolver a adição, você pode aplicar a regra da borboleta, né? Uma forma de resolução é a regra da borboleta. É claro que essa não é a única regra, a única forma de calcular esta soma, né? Mas aqui vamos aplicar. Então a regra da borboleta consiste em você multiplicar em cruz, ou seja, o 3 com o 7. Nós podemos multiplicar, que dá 21. Então os números que sobrou, o 5 e o 4, também vou multiplicar. E já que se trata de adição, eu vou repetir o sinal ali de adição, né? Mas primeiramente foi multiplicação, né? 3 vezes 7, 21. E agora 4 vezes 5, 20. Aí agora eu tenho que calcular o denominador. E isso é feito multiplicando as duas partes de baixo, os dois denominadores das frações anteriores, né? Ou seja, o 4 e o 7. Então 4 vezes 7 dá 28, né? Então a regra borboleta nos serviu para calcular o novo numerador, 21 mais 20, que dá 41, e o novo denominador, que é o 28. Então temos aí a adição, né? Usando a regra da borboleta. Mas também eu posso usar os números primos, né? Números primos e com MMC, né? Ou seja, pelo MMC, que é a segunda forma, né? A segunda forma de resolver. Segunda forma de resolver. E essa daqui era a primeira forma, né? Usando a regra da borboleta. Então a segunda forma nós façamos assim. Quais são os denominadores? É o 4 e o 7. Então vamos começar dividindo pelos números primos. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante, né? Mas vamos aqui começar pelo menor, né? Então vamos dividir aqui por 2, porque o 4 dá para dividir por 2 e o resultado é 2. E o 7 não dá para dividir, eu repito. Agora ainda dá para dividir por 2, pois o 2 dividido para 2 é igual a 1, né? O 7 novamente não dá, e eu repito. Então eu fiquei com 1 e com o 7. E não dá para dividir mais por 2,
não dá nem por 3, nem por 5. Então eu vou logo para o número 7, né? Então, desse lado direito, eu coloquei só números primos, né? Estou dividindo só pelos números primos. E o resultado de 7 dividido para 7 é 1. E eu cheguei já na minha base, que é 1 e 1, né? No menor resultado possível da divisão. Aí agora, os números que eu formei, pelos quais eu calcularei o MMC entre 4 e 7, foram o 2 e o 7, né? Esses três números. Então, quanto é 2 vezes 2 vezes 7, tá? 28. Então, perfeito. Então, usei MMC. Agora eu vou voltar lá para a nossa conta, a soma das nossas frações, que era 4, 7, 3 e 5, nos numeradores, denominadores, e colocar agora o denominador. Um só denominador, que é o 28. Agora eu vejo qual foi o número que eu multipliquei por 4 e deu 28. Qual é esse número? É o 7. Então, se eu multipliquei por 7 embaixo, eu vou multiplicar por 7 em cima. Então, 3 vezes 7, 21. Qual foi o número que eu multipliquei por 7 e deu 28? Foi o 4. Então, se eu multipliquei 4 embaixo, no denominador, eu vou multiplicar 4 em cima aqui no numerador. Então, 5 vezes 4, 20. Agora é só fazer a conta. No denominador eu tenho 28, no numerador eu tenho 41, e nós chegamos no mesmo resultado, né? Então essa foi a soma usando o MMC. Aí o interessante é que por essa soma nós podemos calcular outro exemplo, né, de adição. Pela regra borboleta nós podemos somar duas frações, mas aqui a gente pode somar quantas frações a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso usar essa soma aqui. Vou colocar um número menor. Vou colocar 6, por exemplo. Então fica... o 6 não dá certo. Então vou colocar 8, por exemplo. Então vamos somar aqui, né? Eu coloquei um 8 com 6 daria certo, mas ficava meio repetido, né? Que seria equivalente à primeira fração. Eu coloquei um 8 só para os números ficarem um pouco mais diferentes, né, uns dos outros. Então vamos calcular o MMC novamente. Então agora você pega os denominadores, que são o 3, o 7 e o 8. Vai calcular o MMC. Então começa a dividir pelo número primo 2, né? Menor. Se não der por 2, então você pularia para o 3. Mas o 8 aqui dá para dividir por 2. Então dividindo fica 4. Ali 7 repete, o 3 repete porque não dá para dividir por 2. Divide novamente por 2. Dá 2, né? E faz novamente a repetição porque não dá para dividir. O 3 nem o 7, porque sobraria um resto, né? E a gente procura os números que não tem resto. Ainda dá por 2, que dá 1. E repete o 7 e repete o 3. Agora não dá para dividir mais por 2, mas dá por 3, ó, que é o 3 aqui. E quanto é esse 3 dividido para 3? Dá 1. E o 7 não dá, então repito. O 7 não dá para dividir por 3 porque deixa resto 1, né? Então não dá para dividir, pois a divisão que a gente quer é a que não deixa resto. Agora só dá para dividir por 7, né? Lembrando que os números primos são o 2, o 3, o 5 e o 7. Então o 5 a gente pulou, porque o 7 não dá para dividir por 5. Então a gente pulou logo por 7, que dá 1. E os outros dois, 1
a gente repete. Então a gente chegou aqui na base novamente, que é o 1, né? Então o MMC desses números do 2, do 3, do 7 e do 8 foram os números que deram ali ao lado. Esses números aqui que deram ao lado aqui, né? Então vamos multiplicar ele. Vamos usar esses números. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 7. Para a gente calcular esse MMC, que vai ser o nosso denominador novo, né? Denominador comum entre o 3, o 7 e o 8. Então a gente vai ter aqui a multiplicação vai ser 8 vezes o 21, que dá igual 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 8 dá 16, 168, né? Então o novo denominador vai ser o 168. Agora vamos repetir novamente a nossa soma das três frações. E nós teremos, agora nós sabemos o novo denominador, que é justamente esse MMC, né? 168. Então qual foi o número que eu multipliquei por 3 e deu 168, né? Então é só você apagar esse 3 aqui, ó. Aí sobra 8 vezes 7. Porque se eu multipliquei por 3 alguma coisa, então eu vou apagar esse 3 e vou multiplicar os que sobrou ali do MMC. 2, 2, 2 e 7. Então vai ficar 8 vezes 7, que dá 56, né? Então se eu multipliquei 56 embaixo, vou multiplicar 56 em cima. Então fica 2 vezes 56, que dá igual a 112, né? Mais, né? Porque a conta é de mais. Aí agora, qual o número que eu multiplico por 7 e dá 168? Então novamente eu vou agora cortar o 7. Então vai sobrar 8 vezes 3, né? Então 8 vezes 3 dá 24. Eu vou olhar ali, estou olhando ali para o meu MMC, né? E estou cortando o número 7. Então sobrou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Então 8 vezes 3, que dá 24, né? Então se eu multipliquei 24 embaixo, vou multiplicar 24 em cima. 5 vezes 24 dá 120. Agora, novamente, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual o número que eu multipliquei por 8 e deu 168? Então eu devo apagar o 8. Então se eu apagar esse 8, sobra só o 21. Então foi o 21 que eu multipliquei pelo 8 e deu 168. Então multiplicar 21 embaixo, 21 em cima, no numerador e no denominador. E eu vou obter 4 vezes 21 no numerador, que dá 84. Agora é só somar, né? Nós já temos aqui o novo denominador, 168, e temos o novo numerador, que é a soma de 112 com 120 com 84. Então, quanto é essa soma? 112, 120, 84. Temos 6, 11, vai 1, 3, né? 316. Então, essa é a soma das três frações, né? Pela regra do borboleta, nós íamos ter mais trabalho, né? Mas pelo MMC, que é a regra formal, né? A regra mais natural de se fazer soma de frações, nós calculamos aqui
de uma maneira mais entendível, né? Porque a regra borboleta é somente uma multiplicação em cruz e a gente não sabe o porquê, né? De onde vem aqueles números. Mas aqui a gente sabe, né? Pois o MMC é múltiplo, né? E esse novo denominador também é um múltiplo desses denominadores, né? Do 3, do 7 e do 8. Então esta foi a primeira operação, que é a operação de soma, né? De soma de frações. E depois eu vou gravar o próximo vídeo com outras operações com números racionais. Então é isso, curtam o vídeo, façam sua inscrição e até a próxima.